Então, boa noite, né, a todos e todas. Meu nome é Eduardo Moretins, dirijo o Sinusp. Quem apresentou o início da sessão é o André Quevedo Pacheco. É essa a ordem, né, André? Que é da equipe de curadoria aqui do Sinusp, e em nome dele representa a todos, enfim, que pensaram na mostra e na escolha desse filme. E eu tenho aqui ao meu lado a Arlene Clemecha, que é, como o André falou antes, professora de História Árabe no curso de Árabe do Departamento de Letras Orientais. Ela dirigiu durante bastante tempo, de 2008 a 2017, o Centro de Estudos Árabes. Organizou, tem várias obras publicadas, organizou Brasil e Oriente Médio com outros autores em 18, e tem um livro de autoria intitulado Palestina, 1948 e 2008. E desde 2024 dirige o centro recém-criado, né? Foi recriado nesse ano, o Centro de Pesquisa Palestino. Então é um prazer tê-la aqui. A ideia é que, enfim, ela abra a discussão, não é? E aí a gente possa trocar algumas ideias. Então, te convido a ocupar nada. Bom, obrigada pelo convite, né? Bom estar aqui. É muito difícil fazer qualquer tipo de apresentação depois de um filme, né? Um filme que toca, né, os sentimentos, as emoções. Agora, a ideia, claro, é mais que nada, talvez de eu esclarecer pontos, responder perguntas, vocês fazerem suas manifestações. Impossível, né, falar sobre... Tem tantos aspectos, né, que um filme pode levantar, que eu acho que eu prefiro realmente a gente começar mesmo a partir de perguntas, da colocação de vocês, e quem sabe a gente consegue engatar uma conversa para explorar os elementos que o filme traz, né? Vocês, eu não sei, mas assim, eu, particularmente falando, lidando com esse assunto há tanto tempo, né? Eu comecei os meus estudos, a minha pesquisa, né? Eu ainda comecei estudando a questão judaica, né? Tem um livro sobre isso, foi relançado agora, e daí entrei na questão palestina e na história árabe. E sendo brasileira, a gente tem essa possibilidade de se situar, de se colocar diante disso, do ponto de vista de, né, fora, né? Ou seja, tentando preservar nossas emoções, é o que eu quero dizer. Mas com esse filme é difícil, né? Com esse filme, vocês, eu não sei, mas eu senti raiva. E é difícil eu sentir raiva. Assim, eu realmente fiquei... Tem tantos filmes bons, né? Tem tantos filmes sobre casos particulares, sobre Belaim, 5 câmaras quebradas, etc. Tem muitos filmes, né? E eu já tive também situação de manifestação, né, diante de vilarejos destruídos pelo muro, cortados das suas terras aráveis. E é isso, né? A gente sempre tenta, e tem a vantagem de, não sendo de lá, de não, né, de conseguir um distanciamento. Mas tem horas que é difícil. Então, eu confesso que eu fiquei bastante tocada pelas cenas aqui, né, pela injustiça, né, pelo absurdo. No entanto, o caso de Massaferiata é um microcosmo de algo que se repete, e é constante, né? Isso é toda a Cisjordânia. E a faixa de Gaza vive uma situação diferente, atroz, né? Mas as duas estão interligadas, sem dúvida. E, na verdade, quando a gente estuda a Palestina, a gente percebe que essa expulsão, ela marca a dinâmica posta no terreno desde o começo do século XX.
Isso está acontecendo desde o começo do século XX. É ali, é de pouquinho em pouquinho, em pouquinho em pouquinho, e momentos de grande tensão e grande limpeza étnica. 48, 67, 2023 e outros tantos aí no meio, menores. Imagina, só na faixa de Gaza foram 5 ataques antes desse agora, desde 2008, quando 7, na verdade, 6, quando foi hermeticamente fechada a faixa de Gaza, mas já era controlada desde antes. Mas, assim, se tem né, um marco, por exemplo, para pegar um exemplo ali do começo do século XX, né, o movimento dos kibbutzim. Né, provavelmente você já ouviu falar do kibbutz, né, provavelmente. E o kibbutz ele é colocado pelo sionismo de esquerda como algo socialista. Poxa, e a própria ideologia do kibbutz, dos kibbutzim, era de criar colônias agrícolas, cujo funcionamento interno, sendo socialista, na hora que fosse criado o Estado judeu, essas células de socialismo irradiariam o socialismo para todo o país, e esse Estado seria criado como um farol para a humanidade socialista e igualitário. No fundo, o que os kibbutzim fizeram foi ser a linha de frente da colonização, da ocupação da terra, onde chegava o kibbutz e expulsava o palestino. Sempre foi assim. E hoje são os colonos radicais, que não são mais socialistas, né, sionistas de esquerda do começo do século XX, hoje já são movimentos de direita, ideológicos, religiosos e extremamente agressivos, né, como a gente viu nesse caso. Eu também tive já em Jerusalém, uma das vezes, o dia que eu fui embora era o dia da bandeira. Todo ano, quando que é mesmo? Em junho, né? Não me lembro a data agora, mas todo ano se celebra o Dia da Bandeira. Né? Marca a conquista de Jerusalém Oriental, em 1967, e a anexação posterior da cidade. E eu estava em Jerusalém Oriental no Dia da Bandeira. E mesmo quando a gente estuda e sabe que é assim, a gente fica pasmo quando presencia, quando vê o movimento dos colonos. Né? E nesse dia da bandeira, os colonos entram em Jerusalém Oriental, na Cidade Velha, passeiam pela cidade, desfilam com as bandeiras, com a bandeira de Israel. Mas esse entrar na cidade, eu não tenho nem muito palavras para descrever. Eu estava no bairro Cristão, e eu fiquei ali no hotel franciscano, onde eu estava hospedada, só esperando o horário de ir para o aeroporto. Né? Falei assim, bom, daqui eu não vou poder sair muito, porque, né, a situação é tensa. E mesmo no bairro Cristão, né, eles entravam feito hordas. Pareciam hordas medievais. Assim. As suas vestimentas, o seu comportamento e, por exemplo, Jerusalém Oriental são vielas, tem passagens, tem pátios internos saindo dessas vielas, e eles faziam questão de passar por todos os lugares privados, os lugares que não eram deles, os lugares para atormentar. Né? E eu estava no bairro cristão. Imagina como não é no bairro muçulmano, porque Jerusalém Oriental tem os 4 bairros. Então, o movimento dos colonos é assim resultado de um longo processo. É o resultado de um longo processo de colonização e que chegou a essa radicalização que a gente vê hoje, né? Do colono chegar e dar um tiro a queima-roupa e matou, né? Matou, simplesmente. Né? E o soldado saiu para protegê-lo. Pouco tempo. Absolutamente surreal. Né? Mas eu queria ouvir de vocês perguntas, colocações. Sim, claro. Boa noite, meu nome é José Ailton, eu sou da História, sou ex-aluno da professora, né? Acompanho há muitos anos, 20 anos, essa questão. Eu vou colocar uma questão rápida para depois fazer a pergunta, que era um pouco terrível. Assim. A questão palestina, por ela ter esse apoio, a colonização israelense, por ter esse apoio ocidental, por ter judeus sionistas em grande parte do mundo, apoiadores do sionismo, que não são judeus, o Estado americano por trás, ele é uma das questões que vai definir a maneira como os seres humanos se relacionam no futuro. Né? Apesar de estar ocorrendo no Oriente Médio,
toda a humanidade, por conta do apoio norte-americano, que é decisivo para isso, toda a humanidade vai ser impactada pelo resultado final desse processo de colonização, né? Só uma observação rápida, assim. Aí eu faço a pergunta, é uma coisa, é uma pergunta terrível, talvez não tenha como, nem precisa ser respondida, mas uma observação. E se a limpeza étnica se concretizar? E se os palestinos forem expulsos? Eu gostaria que isso não acontecesse, obviamente. A gente viu o que é esse processo. Mas é difícil a gente não pensar que isso possa ocorrer a partir do que a gente está vendo em Gaza e apesar das dificuldades militares de Israel, derrotas momentâneas, etc. É porque por trás tem a superpotência americana. E também a gente pode dizer que isso é um crime norte-americano e um crime da ordem internacional comandada pelo Ocidente, centrado nos Estados Unidos. É isso. Desculpa por ter alongado. Obrigado. Então, a gente vai fazer um comentário também sobre o filme, e aí, se alguém tiver mais, depois ela pode responder. Eu acho que tem várias coisas que me impactaram no filme, obviamente, mas uma delas é que dialoga com o próprio filme, é a decisão dele de, a partir do momento que ele percebe esse movimento, tanto quanto inexorável, da destruição e resistência, a decisão de documentar. Não é? Ele fala enuncia isso logo no início, né? Tem um outro momento também que me deixou bastante tocado, que é quando ele está conversando com o diretor também do filme, né? Os dois são os diretores, é o Bazel e o rapaz. E aí ele fala, você acha que isso em 10 dias vai se resolver? E ele diz, você tem que se acostumar com a derrota. Que é muito forte isso, né? Quer dizer, essa ideia de que é uma luta de décadas e que não vai terminar lá, e que o filme que a gente assistiu também é um instrumento dessa luta que, enfim, tem uma perspectiva, né, de futuro, dentro daquilo que, inclusive, ele comentou. E uma outra coisa que eu fiquei impressionado, óbvio, a violência, enfim, mas são os próprios soldados e as pessoas que estão filmando, né? Então, e assim, porque a princípio você pensa que essas imagens obviamente circulam o mundo, como a que a gente viu do colono atirando a queima-roupa, mas a documentação que eles fazem para o exército, eles não, óbvio, estão escondidos entre aspas, né? Mas eles também não estão muito incomodados, parece, com essa filmagem, porque eles também filmam, né? Então tem uma guerra aí que se dá pela circulação das imagens, em outros formatos que não só o cinema, né? Que eu acho que o filme também acaba abordando, né? E, enfim, são questões que surgiram, não sei se tem outras, mas queria ouvi-la, e aí talvez você pudesse responder também a pergunta feita por ele, o comentário. Não sei, assim, no caso desses soldados especificamente, mas muitas vezes as filmagens feitas por parte do exército israelense são filmagens para jogar essas imagens na inteligência artificial e ter o registro dos rostos. Então, é um fichamento que está sendo feito, né? Eu tinha... foi quanto tempo atrás, quando eu fui para Bilaim, ainda não existia toda essa tecnologia de, né, monitoramento que a gente vê. Imagina, eu saio do meu prédio, onde eu moro, e para entrar e para sair do prédio, minha portaria é virtual, e toda vez eu tenho que ouvir portaria aberta com Haganá tecnologia. Ou seja, eu mereço, né? Haganá, como vocês sabem, é o nome da principal milícia israelense, sionista, ainda antes da criação do Estado de Israel, que deu origem ao exército israelense, né? Haganá, a palavra significa defesa. Então, é uma empresa, né, na certa de algum judeu que usou esse nome aqui no Brasil, é a principal empresa de segurança. Então, antes de ter toda essa tecnologia de câmeras, eles já estavam fazendo isso. Essa tecnologia vem de lá, né? É um dos principais, não, totalmente não. Tem a fonte na China, tem tecnologia, né, de reconhecimento facial da China, tem de Israel,
mas são os principais polos, né? E a israelense ela é desenvolvida em cima disso, né? É em cima de todo esse... É uma tecnologia de controle. É uma tecnologia de controle de trabalhadores, de manifestação, de pessoas, que é totalmente ensaiada, experimentada em cima dos palestinos. Então, os checkpoints, que são chamados de terminais, vocês viram no filme. Um checkpoint, por exemplo, das 5h30 da manhã, quando abre, até as 8 da manhã, por ali passam milhares de trabalhadores, desses da construção, que também foi mencionado no filme, que têm, os poucos que têm autorização para trabalhar em Israel e, assim, conseguir algum sustento, porque também, como falou no filme, não tem trabalho, né? Está completamente destruída a economia palestina, não tem trabalho. Então, essa tecnologia de controle, né, é parte do que estão fazendo ali, desenvolver, e é uma tecnologia que depois vendem, né? Então, desenvolvem, controlam os palestinos de todas as maneiras, depois exportam, vendem essa tecnologia, o Pegasus, reconhecimento facial, né, clonagem de aparelhos, de monitoramento, tudo, é todo um enorme, depois as armas, né, e tudo mais. Então, é terrível, né? Eu não tenho dúvida, né, de que os 100 anos de história palestina apontam para isso. É uma limpeza étnica que avança e avança e avança e avança. Israel não tem fronteiras demarcadas, definidas, nunca demarcou oficialmente fronteira, porque elas não estão definidas, estão avançando, né? O local dos assentamentos é o traçado que se planeja, né? Então, os assentamentos não são aleatoriamente colocados, eles são colocados em locais que o Estado pretende jamais devolver mesmo, né? Então, o traçado de uma futura, talvez, fronteira segue aquele dos assentamentos. Se você olhar os assentamentos, o que eles fizeram foi dividir a Cisjordânia em dois. Tem um bolsão no norte, no sul, que, por sua vez, é picotado em bolsões menores, mas já tem uma divisão da Cisjordânia entre dois blocos, no norte e no sul, com uma faixa de assentamentos cortando o meio, de Jerusalém em direção à Jordânia, ao Mar Morto, né? Então, é tudo muito estudado, é tudo muito planejado, é tudo muito feito para isso, para chegar um dia em que vão conseguir, como ali foi colocado, a limpeza étnica total da Palestina. No caso da faixa de Gaza, estavam só esperando a centelha, a desculpa, o argumento, né, que veio com o ataque do Hamas no 7 de outubro. São 9 milhões de palestinos na diáspora. Então, já tem muito mais palestino fora do que dentro, né, muito mais. Mas também tem e todo palestino carrega esse sentimento obstinado de que não vão nos tirar daqui, não vão conseguir. E o principal símbolo do palestino foi aquele cartoon criado por Naji Alali, também assassinato, porque é o assassinato da educação, como a gente viu aqui, a escola sendo demolida. Continua com o assassinato de artistas, de escritores, de pensadores, né, da intelectualidade. Essa é a primeira a ser assassinada, a ser eliminada. É isso, é quem pensa, né? Quem pode representar, quem pode dar voz, quem pode levar um filme para o Oscar. Então, eles são, e não foi à toa, né, que o palestino, foi o Basel, né, que foi atacado por colonos, capturado por militares, depois devolvido, depois solto, mas ele foi assim que ele voltou de Nova York, né? Isso não é à toa. Porque é assim que começa uma limpeza étnica. Não só no caso da Palestina, outras também, né? Recentemente foi o aniversário do genocídio armênio, e eu participei de uma mesa em que eu soube que o genocídio armênio começou assim. Pegaram a intelectualidade armênia, primeiro, em Istambul, né, não nos territórios, né, ocupados por armênios, ali, da Armênia, mas ali em Istambul pegaram a intelectualidade, mataram, e depois começou, né, a expulsão, a marcha da morte, tudo aquilo tudo. Então, os genocídios começam assim, apagando a massa pensante. E Naji Alali foi assassinado, né, aquele cartunista que desenhou esse que é o símbolo do palestino, e que é um cactus. É um menininho que parece um cactus, sempre aparece de costas, com aquele cabelo espetadinho, porque parece mesmo uma folha de cactus, que é para trazer a ideia de sumud, de presença,
resiliência, é uma tradução meia-boca, resiliência, mas é a mais próxima de sumud, né? O palestino que simplesmente fica, né? A sua resistência é permanecer, é a sua existência na terra. E, além desses vilarejos, bom, esse mesmo era um vilarejo de beduínos, né? Porque são os felahim, são os camponeses, beduínos, essas tribos que ocupam. Porque até pouco tempo atrás, né, até antes de começar o genocídio, né, na faixa de Gaza, que já está se estendendo para a Cisjordânia, um dos grandes focos da atuação da política de limpeza étnica palestina era o território C, né? Exatamente isso que a gente está vendo, o território chamado zona militar exclusiva israelense, a maior parte da Cisjordânia. A Cisjordânia hoje está dividida em 3 tipos de território, A, B e C. As zonas A são as maiores cidades, maiores densidades populacionais. As zonas A têm uma administração da autoridade palestina que está submetida a Israel, ao exército israelense e tudo, mas tem a administração que parece a administração de uma prefeitura. Cuida ali dos assuntos da cidade, né? Água, esgoto, educação, moradia, transporte, administração. É isso que a autoridade palestina faz. A administração e o acordo de segurança, né? O acordo de segurança que tem com Israel, desde que foi criado com essa condição desse acordo de segurança. Ela tem uma polícia cujo objetivo dessa polícia, desde a sua criação, é controlar a militância palestina. Então, a autoridade palestina não é nenhuma surpresa que tenha sido, né, que no final das contas foi odiada, e é odiada pelos palestinos, porque é ela que, quando Israel, às vezes, prende um sujeito, fica lá um tempo na prisão, daí solta, já com um acordo com a autoridade palestina, diz, olha, agora você prende, tá? A gente está soltando esse daqui, mas você prende. É o que chamam de porta essas portas que giram, como que chama? Então, essas portas giratórias é o nome desse sistema. Israel solta já com acordo para a autoridade palestina prender. A autoridade palestina, na percepção de muitos palestinos, virou a polícia do gueto, né? Assim como tinha a polícia do gueto no período do nazismo, né? Uma figura criada para realmente controlar internamente o gueto. Enfim, tem toda uma discussão em torno dessa figura. Mas então, a autoridade palestina é isso, uma administração municipal com essa polícia, figura nos acordos e negociações de paz, mas não é um governo nacional, né? Não tem um poder autônomo nacional, exército, não controla fronteiras, controla bolsões, que são as zonas A. As zonas B são de controle misto, que é misto, palestino, israelense, e são os vilarejos ao redor das cidades. São zonas menos densamente povoadas, mas com densidade populacional média. E a zona C é controlada 100% por Israel e é zona militar exclusiva israelense, né? E é aí onde está a maior parte da terra, maior extensão, 70% do território é zona C, e é aí onde o exército e os colonos estão indo para cima dos beduínos, né, de vilarejos beduínos, criadores de cabras, de ovelhas, pessoas que habitam essas regiões de maneira seminômade, às vezes, mas sempre com seus assentamentos estabelecidos, né? Então, os criadores de cabra transitam, mas tem o assentamento, tem o vilarejo, né? É uma sociedade tribal, né? Já visitei 2 vezes, na verdade, em épocas diferentes, uma mesma tribo que estava sendo muito ameaçada, então vi de perto também essa situação. E é o ponto focal ali na Cisjordânia, é isso, né? É a expulsão dos beduínos da terra, né? Imagina, para o exército israelense é um terror ter aquele beduíno que ocupa um vasto território com seu movimento de sobrevivência, e não é muita gente, né? São poucas pessoas, então não é assim como expulsar de uma cidade, que é mais difícil, mas mesmo isso estão fazendo. Então, eu falei, até o genocídio começar, era o ponto focal. Agora, ao mesmo tempo que estão bombardeando a faixa de Gaza indiscriminadamente, estão também
expulsando milhares de pessoas, né? Campo de refugiados, Tulkarm, ali no norte, já tem deslocamentos de 40 mil pessoas de campos de refugiados, no momento em que a gente está falando, né? A situação está cada vez pior na Cisjordânia. Então, esse genocídio está chegando na Cisjordânia. E esse governo já falou, no começo do governo, antes do genocídio, janeiro de 2023, né, 2023, que o objetivo desse governo seria anexar a Cisjordânia. E agora anunciaram que vão reocupar a faixa de Gaza. E aí a gente, seguindo testemunhos, pessoas que estão vivendo o genocídio na faixa de Gaza, tem uma moça chamada Bissan. Né, ela tem o Instagram dela e ela vem colocando, postando, relatando, né? E uma das últimas postagens dela também me deixou assim extremamente só piora, né? Então ela descreveu uma situação assim que, olha, faz 2 meses que não entra comida na faixa de Gaza. Os geradores são bombardeados, as placas de energia solar são bombardeadas. Se não tem energia, não tem água potável, não tem dessalinização de água, não tem água potável. Ela falou assim, olha, ela é de uma família de classe média alta, teve sempre, né, mais recursos, mais possibilidade de comprar a pouca comida que tem, né, que inflacionou enormemente, mas ela falou assim, olha, eu sempre fiz, desde o começo do genocídio, 2 refeições por dia. E tive acesso à comida a qualquer hora. Eu não tive, né, eu tive acesso à comida. Agora, eu estou fazendo uma refeição por dia. Não tem comida, né? E as pessoas já estão morrendo de fome. A gente está vendo isso, né? Os idosos, crianças, aqueles que não estão com a saúde plena, estão morrendo de fome. Isso já está acontecendo. A gente já está vendo imagens da fome. E ela mostrou, ela relatou uma imagem, né? O relato dela que ela falou assim, as pessoas, a gente vê pessoas vagando pelas ruas sem saber o que fazer, sem saber para onde vão, sem saber o que fazer, as mentes turvas, porque não tem mais alimento, o corpo não aguenta, a cabeça não funciona. Então, essa é a situação em que chegou a faixa de Gaza. E como eu sempre, da trajetória acadêmica essa de estudos judaicos e árabes, né? E eu, no início do genocídio, agora eu peguei para reler o livro do Marek Edelman, um livrinho pequeno, dá para ler muito rápido, sobre o levante do gueto de Varsóvia. Claro que são situações diferentes, mas eu falei assim, eu quero reler esse livro, porque, sabe, aquele ataque do Hamas que não tem como defender, né, atacou civis, foi horroroso. Daqueles 1.200 que morreram, 1.139 estava o número, 800 eram civis, sabe? Isso não dá para aceitar. Ao mesmo tempo, a natureza desse ataque foi também uma sublevação, né? O que leva um grupo a uma sublevação violenta como essa, né? Se lançando, não é num território vizinho, se lançando dentro do... Porque é tudo uma coisa só, né? A faixa de Gaza não tem controle israelense em tudo, né? E aí tem coisas que a gente aprende ali na insurreição do gueto de Varsóvia, que, por exemplo, como que os nazistas na Polônia, né, Varsóvia na Polônia ocupada, como que os nazistas ludibriavam os judeus que estavam guetoizados, que foram colocados no gueto em Varsóvia, como que levavam esses judeus para os comboios, né, para os vagões de trem que iam para Dachau para serem exterminados em campos de gás, né, de extermínio, oferecendo pão. Porque a fome era atroz dentro do gueto. A hora que chegava o soldado ali, né, oferecendo pão, olha, venham, entrem, se registrem que vocês vão ganhar um pão no trem, as pessoas iam, simplesmente na esperança de ganhar um pão, né, e iam para o forno de extermínio, para câmaras de gás.
que fizeram as organizações dentro do gueto? Conseguiram, né, sair, porque eram milhares de pessoas dentro do gueto, conseguiram, alguns, né, sair para ir lá investigar o que estava acontecendo, trazendo a notícia de volta. As pessoas não acreditavam que estavam sendo levadas para o extermínio. Só que, com o passar do tempo, viram que as pessoas não voltavam, né? Não voltavam. E aí foram caindo na real. Olha, de fato, alguma coisa está acontecendo. E os relatos foram convencendo as pessoas. Quando as pessoas perceberam que dali só se ia para a morte, o levante do gueto de Varsóvia foi uma espécie de suicídio coletivo para resgatar a honra, a luta, né? Então, a violência de se lançar contra o exército opressor, essa violência da resistência, era a única forma de se reconectar com a humanidade, sabe? Com o que é ser gente. Então, a violência teve um papel humano, absolutamente humano, nessa situação do gueto de Varsóvia. Eles se lançavam para fora do gueto? Não. Se lançaram contra o exército quando entrava, né? E começaram conseguiram contrabandear armas e matar o exército e tudo. Chegou uma hora que simplesmente já tinham morrido muitos soldados alemães, e aquilo era assim uma representação da possibilidade de resistir a um exército tão poderoso, né? Tudo isso fez parte desse processo que durou 2 meses, o levante do gueto de Varsóvia. No final das contas, a Alemanha, né, o exército alemão pôs fogo no gueto, arruinou, pôs o gueto no chão, né, no chão. Alguns grupos que estavam assim escondidos em túneis, em casas, em sótãos, cometeram suicídios, houve suicídios coletivos, e aqueles que conseguiram fugir, fugiram pelo esgoto. Né? Conseguiram alguns poucos, e Marek Edelman, que escreveu esse livro, foi um dos poucos que conseguiu se salvar fugindo pelo esgoto. Então, o que tem a ver falar da insurreição do gueto de Varsóvia, né, com o que a gente está vendo agora? É uma forma, assim, para mim, pelo menos, foi muito. Tem vários elementos, né, que humanizam o que está acontecendo, porque a gente está acostumado a olhar para o palestino como o terrorista. Assim, não, é gente. Né, e tão presos na faixa de Gaza desde 2008, que foi o 2006 foi a eleição que deu maioria para o Hamas, de janeiro de 2006, na Assembleia Nacional, né, tipo parlamento palestino, e aí veio o boicote israelense, europeu, americano a essa eleição, e aí a guerra civil, Hamas se divide do Fatah, e o Hamas passa a controlar, então, o governo da faixa de Gaza, e Israel retira os colonos lá de dentro, cerca completamente a faixa de Gaza, e ela fica hermeticamente fechada, desde então. Ou seja, a gente está falando de 17 anos de gueto de Gaza. Né? A faixa de Gaza é um gueto há 17 anos. E, nesses 17 anos, foram 4 grandes assaltos militares, com 800, 1.000, 2.000 mortos em 3 deles. Então, não é assim de agora, não é do nada, não foi fortuito o Hamas fazer o que fez, né? Por mais que não seja defensável, que matou civil, que isso não dá para aceitar mesmo, mas você tem que humanizar para entender. E agora que o palestino sabe que o que o aguarda é a morte, porque quem está lá dentro não tem mais esperança. Né? Eles continuam persistindo, simplesmente. Então, quando você fala que, e aí, o que vai acontecer? A gente não sabe o que vai acontecer, mas que Israel já anunciou que vai reocupar a faixa de Gaza, anunciou. Como? E já não são mais 2.300.000, né? Tem menos do que isso. Os números oficiais falam em 60, 70, 80 mil mortos, mas isso está muito longe da verdade, porque a morte, como decorrência de fome, situação, enfim, toda a situação, ela é proposital também, então ela é morte proposital, ela é genocídio também, e se a gente for tomar todas essas mortes que são pela falta de hemodiálise, pela falta de tratamento de câncer, pela falta de alimento, pela falta de tudo, né, a gente tem ali na faixa de Gaza, tranquilamente, meses atrás, a revista britânica Lancet já falava em 300.000 mortos, mas muito tempo atrás. Não se sabe quantos mortos são a essa altura.
É uma situação... E genocídio não se conta pela quantidade de mortes, mas a situação é essa, né, em que as pessoas estão morrendo em grandes números e os que não morreram têm uma total falta de perspectiva, né? E aí ninguém sabe o que vai acontecer, o que dá para fazer. Realmente, Israel quer se livrar dessa população, né? Que saiam, espremer no sul, tentar forçar para dentro do Egito, fazer acordo com a Síria, com a Jordânia. A Jordânia não quer. A Jordânia já tem um problema enorme político lá dentro, com Hamas lá dentro. Os palestinos sempre tiveram problemas com a monarquia jordaniana, que nunca apoiou e sempre traiu, ao longo da história, os palestinos. Então, o governo da Jordânia, a última coisa que quer é mais palestino lá dentro vindo de um genocídio, porque aí cai a Jordânia, cai a família real, né? Então, e a Cisjordânia é isso, né? É o que a gente está vendo. É o colono, é a linha de frente, está acontecendo dessa forma. E o que dá para a gente fazer? Professor, aproveitar o ensejo, eu queria fazer uma pergunta para você, até pelo fato de a gente estar exibindo um filme que ganhou o Oscar, que teve algum mínimo de repercussão internacional, e, enfim, a gente tem, ao mesmo tempo, um recrudescimento, né, da opressão de Israel nos últimos anos, mas também, de alguma forma, talvez uma infiltração desse assunto na mídia um pouco maior. Enfim, eu não sei, eu gostaria de ver a sua visão sobre isso e ainda mais sobre a mídia brasileira, que eu sei que você é muitas vezes convidada a falar sobre o assunto, etc. Esse é um ponto muito importante, né, que eu queria mesmo falar, que bom que você não me deixou esquecer. Enquanto isso está acontecendo, a narrativa, eles perderam a narrativa. Perdeu. Isso está muito claro. Eu conheço pessoas que trabalham na Vaz, que trabalham com mídia social. Todas as medições de mídia social, o que mais se fala é o genocídio palestino. Ninguém mais, a não ser quem está muito doutrinado, ignora que está acontecendo um genocídio. Isso significa... E aí a gente vê o reflexo, são os movimentos estudantis nos Estados Unidos, né? Enfim, tudo isso. Mas isso não se traduz em política, né? Esse aqui é o fosso que precisa ser, de uma forma vencido, né? Esse fosso precisa ser vencido entre a opinião pública, a percepção, né, que existe de que é um crime contra a humanidade o que está acontecendo, que tem que parar, e os poderes que seriam capazes de fazê-lo parar. Aí tem um fosso, né? Uma cisão enorme. E você perguntou aqui no Brasil, né? A gente vê uma mídia muito confusa, essa mídia mainstream, né? Porque a mídia social, esquece, perderam. Tá? Mas aquela que responde a interesses de financiadores, né, instituições, propagandas, grupos, lobby, etc., essa mídia está parecendo um pouco confusa. Ela dá voz para um, daí volta atrás e compensa, e aí você vê... Porque a gente vê o jornalista, como todos nós, querendo falar. E a edição tentando segurar. É o que a gente percebe, é o que eu percebo. Acho que fica muito claro quem assiste, né? Você sabe dizer o nome dos jornalistas que estão querendo falar e a edição não está deixando. Aí, às vezes, conseguem, às vezes, tem que retratar, né? Eu fiz um podcast na Folha recentemente, né? E então eu tive lá na redação e ali um zoom, eu pude perceber o seguinte, que a essa altura eles querem mais que essas pressões, porque eles falam assim, olha, o que acontece se a gente faz alguma coisa revelando o que acontece com os palestinos, em seguida vem ligação, pressão. Estão cansados. A mídia queria poder dizer assim, não me importa mais, sabe? Estão cansados dessa pressão. Só que essa pressão não é... Ela é poderosa, sabe? Ela tem com ela financiamento, propagandas, grupos, né? Então, não conseguem, mas estão cansados. Eu tenho percebido assim, coisas que a gente ouve, que a gente percebe.
Mas aí também, né, tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança também para poder ajudar né, a ultrapassar esse fosso entre o que é opinião pública e o que é ação. E no Brasil, a gente está falando de Brasil, tem coisa que o Brasil poderia fazer, né? Por exemplo, o governo brasileiro vende, o Brasil vende, a Petrobras vende petróleo para a Shell, que leva para Israel. Acho que é 9% do petróleo israelense vem do Brasil. Se não me engano, 9%. É muita coisa. É muita coisa. Se a Bolívia pode fechar a torneira em relação à exportação, por que o Brasil não pode? E a gente sabe qual que é a posição do presidente. Ele não gosta do que está vendo, ele fica ultrajado. Então, e aí? Vai ficar com esse jeitinho brasileiro sempre, de dizer que está errado, mas não fazer nada? Né? Tem coisas, né, que precisariam ser feitas mesmo. Acho que o petróleo é um exemplo muito claro de algo que precisava ser feito. Boa noite, professora. Obrigado pela presença. Para mim, o filme é muito forte pelas cenas de violência contra os palestinos, mas pelo contraste que essas cenas criam com os momentos mais de intimidade em que o documentarista mostra. No sentido, então, por exemplo, quando ele está correndo para filmar a destruição de uma casa, mas a mãe pergunta, você já comeu ou você quer comer? Quando ele está lá fora e a mãe pergunta, você está com frio, você devia colocar uma blusa de frio? E eu trago isso porque me parece que esse filme só poderia ter sido feito por um palestino. Então, eu gostaria de ouvir um pouco, em comparação a outros documentários, quais as diferenças que você nota, porque eu justamente acho que ele é muito forte por isso, por ser feito por um palestino e, ao mesmo tempo, conseguir esses contrastes. Porque eu acho que tem uma outra cena do filme que eu gosto, é que quando eles estão filmando a equipe de jornalistas ingleses. E lá é totalmente desnatural, assim, como eles estivessem se aproveitando daquela mãe que está sofrendo por causa do filho para produzir imagens. Então, você ter a agência de construir a sua história e construir como você quer. Assim. Então, isso eu acho fascinante no filme, acho incrível. Aí eu gostaria de ver um pouco isso. Obrigado. Não, essa percepção é muito real, eu concordo com você. O filme feito por um estrangeiro, que não é dali, que chega para filmar, não consegue captar essa intimidade, não consegue essa naturalidade, esses momentos de identidade, características, né? Não conseguem. A não ser em alguns casos. Eu conheço um filme, por exemplo, que consegue, mas foi um estrangeiro, um americano, aliás, que eu conheci pessoalmente depois no Irã, uma vez, e ele fez um filme chamado Faixa de Gaza. Esse filme é de 2002. E ele foi um filme meio universitário, assim. Ele me falou depois, muito depois, né? Eu falei para ele, ele falou assim, nossa, e ele achou o máximo. Eu falei assim, olha, eu mostro o seu filme todo ano para os meus alunos. Eu adoro esse filme, porque ele foi para a Faixa de Gaza e morou lá, ficou 6 meses filmando, acompanhando a vida de uma criança. E as coisas que ele captou, e depois ele foi editando, né? Então ele fez muita filmagem para depois editar. Ele conseguiu realmente penetrar na terra, né? E ficou todo contente de saber que eu mostrava o filme. Mas, então, é isso. Você, no mínimo, se você for estrangeiro, você tem que ir lá e morar lá. E como fez esse israelense, aliás, o co-diretor, o Yoav, ele passou a viver lá, né? O tempo todo estava lá, passou certamente muitas horas convivendo para poder. É muito desagradável. Eu sempre, visitando regiões como essas, como a Palestina ou outras, eu sempre tive também esse incômodo de visitar como estrangeira. Né? Ainda mais a Palestina, onde exatamente isso, você vai, eles recebem, visita e nada muda. Nada melhora, ninguém pode fazer nada. Eles ficam lá só recebendo visita, né, e dizendo, ok, eu conto minha história, eu deixo tirar foto, eu falo, e nada muda. Então,
realmente, eu fico incomodada quando eu estou nesse papel também de quem está visitando. Fico muito incomodada. É realmente, você não consegue. Não é muito... você não consegue realmente, pelo menos mostrar, né? Mostrar autenticamente tudo aquilo. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Mais uma pergunta aqui. Boa noite. My name is Tamer. I apologize because I don't know Portuguese, so if I'm allowed to speak in English, it's okay. Obrigado. Obrigado, Professor, for joining the evening, also for the organization of the movie and screening the movie. So I have two points to talk about in this event briefly. One of them is like two of them about the movie. One of them is about the West Bank. Nowadays, the crisis in Gaza, as we know, it's the urgent case. It's the huge amount of suffering is in Gaza. And the West Bank, also there is a crisis, but unfortunately people doesn't talk about it. The movie shows Masafer Yatta, but there are also other places like Jenin, Tulkarim, Nablus, other places in the West Bank who suffer from displacement and Israeli aggression of this kind, of displacing people from their house. And we know, like, to live in your house, it's not only the physical building. It can be villa, but also it can be a small house with one room. For you, it's very valuable. Maybe it's more valuable than a huge villa, because your memories is there, your childhood. This is the place that provide you security, privacy. So I'm moving to the second point, and it's about the movie. The movie is a good movie. It shows us that Palestine case is not only in Gaza, but also in the West Bank. And I really like when I see these characters, the children, the Basil, the mothers, everyone is brave there. You need like to be very strong, to be very resilient to face the army, to say I am not leaving my house. And those individual like human dignity for them is very essential. It's not that they are trying to be strong, and they are strong. They are also value human dignity. Now, Palestinians are not only deprived from basic rights like freedom of movement, freedom of expression, but also freedom of narration, like to have the right to narrate what you are going through. And in this case, when I see the movie, this one, there is a critique among the Palestinian community that you need to have the Israeli beside you when you are filming for the world to value what you see, to the people to look at you. And this is very essential now for the Palestinians to have the right to narrate, to say that we are suffering, we are hungry right now, and not to wait for international organization to do their reports and say there are hunger or starvation. Starvation is the word. So that's it. It's essentially the right of narration. Thank you, everyone. Thank you. I don't think there's anything to comment. Thank you for your words. Were you able to follow the Portuguese that we were speaking? A little bit. Okay. And could you tell us again from which part of Palestine you are? My name is Tamer. It's like Tamara, fruta. I'm from Galilee, north of Palestine, very close to Nazareth and Haifa.
and I lived a few years in Jerusalem. So I'm coming from Jerusalem, actually. Yes. Nice to meet you. Thank you. E Tamer, eu conheci por acaso, esbarrei com ele na primeira semana, quando ele estava aqui, né? Eu pedi uma informação para ele. E aí, quando ele falou que não sabia, e ele fez um gesto que eu reconheci com um gesto que ele era palestino. E ele veio por um convênio com a Hebraica, né? You came through through the mobility agreement from the Hebrew University, yes. Então, é um palestino que veio por um convênio que a USP tem com a Universidade Hebraica, né, de Jerusalém. Welcome, Ahlan. Então, enfim, foi uma noite muito proveitosa. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer a presença de todos e desejar a todos, enfim, uma boa noite. Muito obrigado.